Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para responder a um ataque grosseiro do pastor Paulo Júnior, que ele vai fazer sobre a Igreja Católica, e ele usa a retórica da fala, entre aspas, com autoridade, gritando e colocando um timbre de voz que pressupõe autoridade no que está sendo dito. E a partir daí ele vem falar de que a Igreja Católica prestará contas, passará pelo juízo de Deus por tudo que ela tem feito. É um vídeo de 54 segundos, mas que tem vamos dizer assim, um ramalhetes de barbaridades a respeito da doutrina católica, coisa que ele não conhece, coisas que ele desconhece completamente, e vem falar como se estivesse imputando isso, imputando isso sobre a Igreja Católica, quando na verdade a Igreja Católica não faz o que ele está dizendo que a Igreja faça. Eu vou colocar o vídeo aqui e aí eu vou dando uma pausa e a gente vai, vamos dizer assim, que refutando as mentiras que ele diz, Vamos lá. Vai prestar contas! Vai prestar! Vai prestar por ter proibido o casamento dos sacerdotes! Veja, eu vou parar aqui porque ele já vai dizer que a igreja vai prestar contas diante de Deus por ter proibido o casamento dos sacerdotes. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, ele vai falar no capítulo 4, ele vai combater, vai orientar Timóteo para que Timóteo venha estar preparado para combater os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres, que surgiriam e que já existiam muitos deles na época que Paulo escreve a Timóteo. E Paulo vai falar diretamente contra os gnósticos, a mentalidade gnóstica, o gnosticismo. E quando Paulo começa a orientar Timóteo, Paulo vai falar sobre exatamente isto que o pastor aí, que o falso pastor aí está dizendo, que imputando sobre a igreja, dizendo que a Igreja Católica é que proibiu o matrimônio. Por quê? Porque a Igreja Católica, no rito latino, o sacerdote não casa. É uma questão disciplinar, não é algo assim, podemos dizer que uma proibição, que ninguém na Igreja Católica vá casar, mas é uma disciplina para o sacerdócio de rito latino. Por quê? Porque nós temos 23 igrejas de rito orientais que estão unidas a Roma, que estão unidas ao Papa Francisco. Nessas igrejas, os padres podem casar, podem ser casados, podem ser homens casados. Então, não é uma proibição da Igreja Universal, E aqui eu falo da Igreja Universal, a igreja que é formada por esse belo mosaico de ritos, O rito maronita, o rito copta, o rito melquita e outros. São 23 ritos, 23 igrejas que estão unidas à Igreja de Roma e que tem como cabeça do colégio apostólico, cabeça visível da igreja, fazendo as vezes de Cristo, cabeça invisível, o Papa Francisco atualmente. Então nessas igrejas de ritos orientais, inúmeras delas, os padres podem ser homens casados. E a igreja de rito latino, não. E aí ele quer imputar sobre toda a igreja a proibição do matrimônio, coisa que quem fazia isso, quem proibia o matrimônio, eram os gnósticos. E São Paulo vai orientar exatamente Timóteo a tomar cuidado com esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses falsos líderes que
proibiam o casamento e não somente o casamento. Vamos ver o que diz São Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé. Foi o que aconteceu com os protestantes, né? A partir de Lutero, que era um padre, né, da ordem de Santo Agostinho, um padre agostiniano, se apartou da fé. E de Lutero surgiu aí, né, os demais, Calvino, Zwingli e outros que se apartaram da fé, apostataram da fé. São apóstata. Aquilo que São João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18. Eles saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, permaneciam conosco. Estes são os tais anticristos que já existem no mundo. Então, saíram dos nossos, são apóstatas. E os apóstatas estão aí atacando a igreja. Então ele vai dizer: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Ou seja, toda doutrina que se levanta contra a doutrina genuína do cristianismo, que é a doutrina católica, apostólica, né, santa, da santa e amada igreja, é doutrina de embusteiros, é doutrina diabólicas. E aí se imputa sobre a igreja algo que a igreja não tem e não faz. Por exemplo, ele vai dizer doutrinas diabólicas de hipócritas e impostores que, marcados na própria consciência, como com o ferrente da infâmia. Então veja, defamar a igreja. São infames. Querem imputar sobre a igreja o que não é da igreja, o que não faz parte da igreja. Então quando ele vem dizer que a igreja prestará conta por ter proibido o casamento dos sacerdotes, o matrimônio dos sacerdotes, logo este homem não sabe o que está dizendo. É um embusteiro, é um hipócrita, é um infame, não sabe o que está sendo dito e nem conhece a doutrina católica. Por quê? Porque o matrimônio é uma escolha, é uma opção. É uma opção. E eu vou provar isso que o próprio Jesus vai dizer em São Mateus, capítulo 19. Continuando, ele diz assim: proíbem o casamento, versículo 3, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou, para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Então aqui, Paulo não está falando da igreja católica. São Paulo não está falando da igreja, ele está falando sobre os gnósticos. Veja o que vai dizer aqui. Entre as doutrinas perniciosas, o autor, São Paulo, cita a proibição do matrimônio, versículo 3. E as proibições alimentares, aludindo talvez ao dualismo entre corpo e espírito, uma doutrina da época que fazia um dualismo entre o corpo e o espírito, que o corpo era mau e o espírito era bom, e ao desprezo pela matéria, né? Então tudo aquilo que era, isso é uma doutrina gnóstica, isso está dentro do gnosticismo, isso está dentro do pensamento, da filosofia, das escolas gnósticas, a proibição do matrimônio e também de alguns tipos de alimento, né? Ou seja, típicos do gnosticismo primitivo, que vivia e que andava lado a lado com o cristianismo primitivo, ou seja, era o joio no meio do trigo, né? Um sistema filosófico religioso sincretista de então, da sua época, que chegava a aberração tais como considerar e proibir a seus iniciados a união sexual, por ser intrinsecamente má. Eles consideravam a união sexual intrinsecamente má, perversa, e era proibido para os seus iniciantes. E aqui nós podemos ver que nada tem a ver com a Igreja Católica. A Igreja Católica não proíbe o matrimônio.
A maioria dos católicos no mundo todo são pessoas casadas, são pais e mães de famílias. O celibato é uma opção, e são poucos os que são chamados a isso, né? Essa filosofia, em toda a variedade de manifestações, e que se infiltrou insidiosamente no pensamento e na praxis cristã, foi a besta negra, foi conhecida como a besta negra dos primeiros séculos da igreja. Contra semelhantes barbaridades, o autor São Paulo apela ao sentido comum da pessoa que se nutre e se nutriu e se nutrirá da palavra de Deus, que nos transmite, que nos é transmitida pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia. Tudo o que Deus criou é bom. Tudo o que Deus criou é bom. Ele vai dizer no versículo 4, 1 Timóteo capítulo 4, pois tudo o que Deus criou é bom e nada há de desprezível, quando se usa com ação de graças. E aí ele continua, Gênesis capítulo 1, versículo 31, vai dizer: eis que Deus viu que tudo o que ele havia feito e viu que era muito bom. O autor do Eclesiásticos, capítulo 39, 16, também vai mostrar que tudo que Deus fez é bom, contanto que seja a palavra de Deus e a oração as que nos indiquem o caminho para nos relacionarmos com elas. Ou seja, sermos orientados pela palavra de Deus. Para quê? Para colocarmos uma hierarquia no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, depois o próximo como a si mesmo, ou como Cristo nos amou, e as demais coisas, ou seja, uma hierarquia nos amores. É a palavra de Deus que vai nos orientar para isso. E dirigindo-se a Timóteo, conclui afirmando que um bom ministro de Jesus Cristo é alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina. Então, esse pastor, ele está falando de algo que ele não conhece, que ele não sabe. E assim, a igreja vai dizer no versículo 6, São Paulo, recomenda esta doutrina aos irmãos, que serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina, que até agora seguistes com exatidão. E assim o ensina e atesta com sua vida. Aí ele diz, aqui conclui, né, o rodapé da Bíblia Ave Maria vai dizer: a melhor expressão que hoje define o ministério dos bispos, presbíteros e diáconos, ou seja, os 3 graus da ordem, é precisamente esta: há de serem servidores da palavra de Deus. Então esse homem, ele quer imputar sobre a igreja uma doutrina diabólica, gnóstica, que proíbe o matrimônio, que proibia o matrimônio, que proibia certos alimentos. Mas isso nada tem a ver com a doutrina católica. Nada tem a ver. E quando Jesus vai falar sobre o matrimônio, eu não vou ler todo o capítulo 19 de São Mateus, quando Jesus vai falar sobre o matrimônio e as dificuldades que tem no relacionamento do matrimônio por conta daquilo tudo que Paulo vai nos falar também em 1 Coríntios capítulo 7, né, das tribulações, das necessidades de cuidar um do outro, dos problemas de relacionamento. Jesus vai falar sobre o divórcio que Moisés acabou permitindo, coisa que Jesus vai dizer que desde os primórdios não era assim. Deus não pensou, quando Deus disse, Deus criou o homem e a mulher, e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa, ou seja, não tem como separar. O apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, vai falar que a mulher estará unida ao seu esposo até que ele morra. Assim também o esposo estará unido à sua esposa até que ela morra. E se um dos dois se separarem e casar com outra pessoa, cometerão adultério contra o primeiro, contra a primeira. E assim, só depois da morte de um dos cônjuges, a pessoa está livre para casar-se de novo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, São Paulo vai dizer que a esposa está unida ao seu marido até que ele viva. Depois de sua morte, aí vai dizer,
ela pode casar-se novamente com quem ela quiser, contanto que seja no Senhor. Então, com tudo isso, o apóstolo Pedro, no capítulo 19 de São Mateus, capítulo 19, versículo 10, São Pedro vai dizer assim: não somente São Pedro, mas todos os discípulos. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não casar. Então os apóstolos pensaram, se essa é a condição do homem para com a mulher, se tem todas essas dificuldades, isso tudo, então é melhor não casar. Versículo 11, Mateus 19, 11, Jesus responde: nem todos são capazes de compreender o sentido dessas palavras, mas somente aqueles a quem foi dado. Então, o pastor Paulo Júnior, ele não tem condição de compreender essas palavras. Quais palavras? Aqui Cristo vai dizer um pouco mais à frente. A palavra do celibato, do eunuco, que se faz eunuco por conta do reino dos céus. Veja o que diz, Mateus 19, 12. Porque há eunucos que são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. Isso aqui era no tempo dos reis que castrava os eunucos para tomar conta dos seus haréns. E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Aqui está Paulo Júnior. Aqui está os presbíteros da Igreja Católica, os bispos de rito romano, ou melhor, de rito latino, certo? Eles se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. E aqui a palavra vai para você, o que Jesus diz. Quem puder compreender, compreenda. Só que Jesus diz no versículo 11 que nem todos são capazes de compreender o sentido dessas palavras, mas somente aqueles a quem foi dado. Ao Senhor, pastor, não foi dado compreender o mistério do celibato, porque o Senhor é materialista. O Senhor é alguém que vive voltado para as coisas daqui, desse mundo, não é? Então não tem como o Senhor compreender essas palavras. É o que o apóstolo São Paulo vai nos mostrar na carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, veja o que São Paulo vai falar sobre o celibato. Aqui eu estou tomando tempo e eu estou gastando tempo para explicar isso, porque é necessário. É necessário porque quando um defamador vem dizer que a igreja vai prestar conta porque proibiu o matrimônio aos sacerdotes, ele não sabe nem o que está fazendo. Veja aqui o que São Paulo vai dizer para os homens e também para as mulheres. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Veja o que São Paulo vai dizer. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom ao homem não tocar em mulher. Veja, penso que seria bom ao homem não tocar em mulher. Ok? Agora veja o que ele vai falar a partir do versículo 6. 1 Coríntios 7, 6. Isto digo como concessão, não como ordem. Então não é uma ordem, não é uma proibição de Paulo. E a igreja também não proíbe. Porque se a igreja proibisse o casamento, então ninguém que é católico poderia casar. Agora, como ele disse, proíbe aos sacerdotes, a igreja não proíbe aos sacerdotes. É uma disciplina para a igreja de rito latino. As igrejas de rito orientais, o padre pode ser casado. O bispo pode, né, se eu não estou enganado. Né? Aqui eu não sou especialista nas igrejas de rito orientais, mas o celibato não é obrigatório para as igrejas de rito orientais. Isto digo como concessão, não como ordem, diz o apóstolo São Paulo. Aí ele continua, pois queria que todos os homens fossem como eu. Como era que São Paulo era? Celibatário. São Paulo não casou. Mas cada um tem de Deus um dom particular. Uns este, outros aqueles. E aí ele fala, por exemplo, de minha pessoa. Eu não tenho o dom para o celibato. Se eu tivesse, Deus teria me conduzido para isso. Mas aqueles que o têm, Deus os conduz. Mesmo que alguém, como o senhor, né, o pastor, aí,
Não entenda isso, porque não foi concedido para você entender isso. Versículo 8 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Ele vai dizer: os solteiros e as viúvas, digo que lhes é bom se permanecerem assim como eu. Então veja, aqui se confirma que Paulo era celibatário. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes é bom se permanecessem assim como eu. Certo? Se permanecessem assim como eu. E aqui ele vai dizer: mas se não podem guardar a continência, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se. Então, se um jovem se dirige ao seminário e ele percebe que ele não tem condição de viver o celibato, então é melhor ele sair do seminário, dizer para os seus diretores espirituais: olha, eu não tenho vocação, eu não posso continuar. E sair do seminário e voltar para a vida secular e ter um matrimônio, construir uma família, como faz a maior parte dos católicos no mundo todo. Certo? E veja agora o que ele vai dizer a partir do versículo 25. Isso aqui é extraordinário, porque o pastor pensa que ninguém pode viver sem o sexo. Veja o que ele vai dizer. Matrimônio e virgindade. A respeito das pessoas virgens, não tem o mandamento do Senhor. Então veja, ele não tem um mandamento. Porém, dou o meu conselho. Paulo, que é cheio do Espírito Santo, dar o conselho dele para os que são virgens, né? Como homem que recebeu da misericórdia do Senhor a graça de ser digno de confiança. Julgo, pois, em razão das dificuldades presentes, ser conveniente ao homem ficar assim como é. Estás casado? Não procure desligar-te. Não estás casado? Não procures mulher. Veja, não procures mulher. E ele continua: mas se queres casar-te, não pecas. Assim como a jovem que se casa não peca. Todavia, padecerão a tribulação da carne. Eu quisera poupar-vos. Então existe uma tribulação na carne, principalmente dentro do matrimônio, no sentido das questões sociais. Mas eis o que vos digo, irmãos: o tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher vivam como se não tivesse. Os que têm mulher vivam como se não tivessem. Aí ele continua: os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. E aí ele vai dizer a respeito daqueles que ele indica o celibato: quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de modo como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem, a celibatária. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo e no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar ao marido. Digo isto para vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para vos ensinar o que melhor convém. É o melhor, pastor. É o melhor. O celibatário é aquele que escolheu a melhor parte. Lembra daquilo que disse Jesus a Marta? Marta, Marta, por que tu te inquietas com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte, a única que não lhe será tirada, ou seja, escolheu o Senhor, de uma forma plena, de uma forma completa. São Paulo vai dizer, né? Mas para vos ensinar o que melhor convém, o que vos poderá unir ao Senhor, sem partilha, pastor. O celibato é o que melhor convém para todo ser humano. Porém, nem todos são chamados a isso. Apenas alguns
escolhidos pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Então, é isso aí. Isto é a riqueza, a beleza do celibato. É a melhor parte, a qual não lhe será tirada, ou seja, unir-se ao Senhor completamente, com corpo, alma e espírito. Coisa que dificilmente o pastor aí fará, né? Então vamos ver, ele continua falando sobre a proibição do matrimônio, e ele vem dizer as consequências que gera a proibição segundo a mente dele, segundo a mentalidade dele, segundo o pensamento dele. Escuta aí. E tem citados todos eles a pedofilia e o homossexualismo. Ou seja, veja, com um tom, como eu disse, um timbre de voz autoritário, como se estivesse tentando mostrar, ou mostrar não, né? Imputar sobre si mesmo autoridade para julgar a igreja. Então ele vai dizer que incitando assim a pedofilia e o homossexualismo. A Igreja Católica, no seu catecismo, falando sobre os pecados contra a castidade, contra o sexto mandamento, vai dizer que a pedofilia é um pecado contra o sexto mandamento. Então, o sexto mandamento vai dizer que os pecados contra o sexto mandamento, a pedofilia é um deles. E essa questão de querer imputar a responsabilidade ou o crime de pedofilia sobre os presbíteros, os padres, os bispos da Igreja Católica, só porque eles não casam, isso é uma mentira, é uma falácia. É a chamada falácia do espantalho. Você cria um espantalho e depois você espanca esse espantalho. E aí as pessoas passam a acreditar nessa mentira. Porque se você fizer uma pesquisa aí sobre crimes de pedofilia que tem se espalhado pelo mundo afora, você vai ver que os maiores praticantes da pedofilia são os pais, que abusam dos próprios filhos, tios, avós, né, os avós, e pessoas mais próximas, até mesmo professores. Isso é uma mentira. O maior índice de pedofilia dentro de religiosos tem se constatado que está no meio dos pastores. E aqui eu não quero jogar crime sobre ninguém. Agora, meus irmãos, veja o que ele vai dizer, que incita os padres à pedofilia, porque não se casam, e incitam a homoafetividade. Eu queria que você pudesse ler, eu só vou ler, não vou aqui entrar em detalhes, eu só vou ler o que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 23, 5.7, até o parágrafo 23, 5.9. Infelizmente, essas pessoas, né, que querem, de alguma forma, lançar no inferno os homossexuais, né, as pessoas homoafetivas, simplesmente por serem homoafetivos. Quando, na verdade, o que é pecado, o que é condenado pela palavra de Deus e pela tradição da igreja, é a prática homossexual, a prática homoafetiva. Não é a pessoa. As pessoas, ao contrário, são chamadas a ter uma vida santa, a ter uma vida cristã, dentro daquilo que é o projeto de Deus para todo ser humano. Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá. Castidade e homoafetividade. A homoafetividade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homoafetividade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homoafetividade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural,
fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementaridade efetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, pode ser aprovados. Um número não negligenciável de homens e mulheres apresentam tendências homossexuais ou homoafetivas, profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui, para a maioria, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza, não serem jogados ao inferno como faz esse pastor aí. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta, como está fazendo esse pastor. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. As pessoas homossexuais, as pessoas homoafetivas, são chamadas à castidade pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, que eu vejo que não é o caso do pastor, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então aqui não tem o que explicar. É pecado a prática, mas a igreja acolhe sem discriminação injusta alguma, como está fazendo esse pastor, as pessoas que são homoafetivas. E aqui ele conclui falando coisas terríveis contra a igreja ainda. Veja. Prestar conta por batizar bebês e dizerem que estão salvos porque batizaram na infância. Isso. Veja, ele vai dizer que prestará contas ainda porque batizaram bebês e estes bebês, a igreja diz que porque foram batizados estão salvos. Estão salvos. O que é pior? Batizar a criança, feito diz Jesus a Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. São João capítulo 3. É necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Como é que se nasce da água e do Espírito? Do batismo. Por meio do batismo. Da água e o Espírito. Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ou seja, o batismo logo é a porta para a salvação. O batismo é a porta para a entrada de um membro no corpo de Cristo. O batismo redime o pecado original, apaga o pecado original e toda a culpa pessoal que a pessoa já tenha praticado. Uma criança que já não mais bebê. O apóstolo Jesus vai dizer no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19, se eu não estou enganado: ide por todo mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos. Como? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos prescrevi. Outra coisa, o apóstolo São Pedro, acho que foi São Pedro, na prisão, depois que ele sai da prisão, não lembro agora o texto bíblico, mas você pode pesquisar aí, o centurião, vai perguntar: olha, o que eu devo fazer? O guarda vai perguntar: o que eu devo fazer para ser salvo? E o Senhor vai falar por meio do apóstolo Pedro: olha, seja batizado, você e sua casa, porque esta promessa é para vós e os vossos filhos. Por que para vós e vossos filhos? Romanos capítulo 3, todo ser humano nasce no pecado. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, por causa de um só homem entrou o pecado no mundo, e todos se tornaram pecadores em Adão.
o salmista Davi profetizando, né, ali falando sobre o pecado, melhor dizendo, o original, ele vai dizer, Salmo 50, depois que ele peca ali, comete o adultério com a mulher de Urias, e depois o profeta Natã vai até ele e incita-o a contrição, um ato de contrição perfeito. Ele vai dizer lá, Salmo 50, versículo 7, ele vai dizer: eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe já me concebeu no pecado, e por isso ele já nasce no pecado, já nasceu pecador. Então o batismo é para todo ser humano, porque já nasce no pecado. Agora me intriga esse pastor, eu acredito que ele é calvinista, se eu não estou enganado, né? A igreja dele lá parece que é Aliança do Evangelho, alguma coisa assim. Ele, se eu não me engano, ele é calvinista. Mas eu fico me perguntando, olha, a igreja luterana, que surgiu, o protestantismo e toda a Babel protestante surgiu de Lutero, podemos assim dizer, de uma forma mais expressiva em 1517. Os luteranos batizam crianças, batizam bebês. Os presbiterianos, que surgiram a partir de Calvino, batizam bebês. As igrejas anglicanas e outras igrejas batizam bebês. E esse homem, né, claro que essas igrejas protestantes que batizam crianças, não é para a remissão do pecado original como a igreja católica o faz, mas é um batismo que eles chamam de batismo de aliança. Se são filhos de crente, podem ser batizados. E me intriga esse pastor não ter conhecimento disso, ou tem, e ele se coloca, agora se impõe como a autoridade máxima de alguém que lê as escrituras e agora é a autoridade máxima para falar em nome de Cristo, em nome de Deus. E veja o que ele diz concluindo. É um absurdo! Ele diz que é um absurdo. Vai prestar! E outros que vão prestar! A igreja que se diz cristã, a igreja que se diz a certa. Veja, ele vai dizer a igreja que se diz cristã, a igreja que se diz a certa. Não é a igreja que se diz. É só pesquisar na história. Por que é que tem tantos pastores, tantos crentes que estudam a história, que leem a patrística? Por que é que esses homens estão voltando para a igreja católica e dão seus testemunhos dizendo: olha, eu descobri, lendo a história, conhecendo a história da igreja, do cristianismo, que a igreja católica é a única e verdadeira igreja de Cristo. Por quê? Porque não é a igreja católica que se diz. Tem um vídeo aqui meu no canal, você pode pesquisar aí, 5 motivos porque os protestantes estão voltando para a igreja católica. Está lá. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus. Eis que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. E eis que eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. E aí, funda-se a igreja. A igreja passa 1054 anos, uma só igreja. No ano de 1054, existe uma chamada Cisma do Oriente. As igrejas chamadas ortodoxas, né, que recebem a nomenclatura de ortodoxas, se separam da igreja católica. E continua a igreja católica até 1517. Em 1517, um padre chamado Lutero diz que a igreja precisa ser reformada. E aí divide a cristandade, mais uma vez. Divide mais uma vez a igreja. É mais um cisma, um grande cisma. E acaba surgindo pessoas como esse pastor. Como o pastor Paulo Júnior, como o pastor Augusto Nicodemos, como pastores e outros pastores que se intitulam agora as autoridades máximas para explicar, para anunciar, para falar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando na verdade nós percebemos que é aquilo que o apóstolo Paulo disse: nos últimos tempos surgirão falsos mestres, falsos pastores, embusteiros, defamadores, que apostatarão da verdade, que se apartarão da verdade. E além de se apartar da verdade,
irão defamar a santa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está acontecendo. Então, o vídeo fica um pouco longo porque eles em questão de segundos, eles falam coisas que são terríveis, que se não for bem ouvida, se não for bem, assim, dada bem atenção ao que está sendo dito, as pessoas começam a pensar que todos esses embustes são verdadeiros, quando na verdade são mentiras e mentiras, defamações contra a santa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.